Sejam bem-vindos ao Museu Histórico Prefeito José Schmidt, em São Francisco do Sul. Eu sou Andréa Oliveira, pesquisadora, servidora pública que trabalho nesse museu. Então, o Museu Histórico Prefeito José Schmidt é uma das casas coordenadas pela Fundação Cultural Ilha de São Francisco do Sul. Ele foi idealizado na década de 1980, quando dos estudos para o tombamento do centro histórico, e foi percebido que esse prédio poderia abrigar o museu. Na ocasião, devido aos esforços de pessoas da época, o então prefeito da época, que era o senhor José Schmidt, o comandante da delegacia da Capitania dos Portos, o senhor Maurício Barcelos, entre outras pessoas, foi feita na comunidade uma campanha para que as pessoas doassem acervo para compor o museu. Nessa sala aqui, que é a sala de recepção, nós temos alguns painéis que falam um pouco da história da cidade a partir da chegada dos primeiros europeus, dos navegadores, a chegada do Binot Palmier de Gonneville, que é o francês, que aporta aqui em 1504, posteriormente a passagem dos franceses, que foi muito significativa, e mais tarde a vinda então dos portugueses vicentistas, onde o povoado é reconhecido em 1658, depois se torna vila, paróquia em 1665, para se tornar cidade somente em 1847. Então a gente sabe que nesse próximo dia 15 de abril aqui de 2017, São Francisco do Sul está completando 170 anos de cidade. Mas a gente pode sim dizer que quanto região mais antiga a ser visitada por europeus, realmente São Francisco do Sul é uma referência, porque foi a primeira região a ser mencionada em cartas náuticas na Europa, já no século XVI. E aqui nós temos nos painéis, fala um pouco também da reforma do prédio, fala um pouco do prédio em si, da construção do prédio, que ele foi primeiramente construído para abrigar uma cadeia e em cima a casa de vereança. Então por aqui passaram várias pessoas que acabavam ficando presas, detidas, inclusive prisioneiros da Guerra do Contestado, que já é ali 1913 até 1916. E a gente sabe também, pelos registros, que muitas pessoas eram detidas aqui, às vezes por problemas de embriaguez, problemas de violência doméstica, coisas desse tipo. A gente tem aqui algumas imagens que mostram os policiais da época, a carcereira, que pouca gente sabe, mas houve aqui em São Francisco, uma mulher que foi carcereira. Nessa imagem aqui ao lado, que a gente tem uma tela do Ferrari, que é de 1911, a gente pode contemplar um pouco da cidade nesse período, do início do século XX, de como era a cidade, a questão do transporte das mercadorias pela Baía Babitonga. E daí a gente passa à sala seguinte. Mas existe uma peça que está nessa sala também, que é o falconete, que é uma das peças de grande valor histórico que a gente tem aqui. Ele foi encontrado na década de 60, lá próximo à Ilha da Paz, e ele foi doado para o museu e ficou bom tempo em Joinville, no Museu do Imigrante, foi trazido para o Museu Nacional do Mar e hoje está aqui conosco.
cara que viveu aqui na década de 40 e ele fez esse painel e ele perguntava para as pessoas antigas, tá? Mas quem morava em tal casa? Então esse aqui é uma única referência que a gente tem de como realmente era o centro antigo. Essa sala, ela faz uma homenagem à questão da música em São Francisco do Sul. É um pouco da história da música. A gente tem aqui um painel falando sobre as bandas ainda do século XIX, né, final de 1800, passando aí por toda a evolução da questão das bandas, chegando na banda Guarani. A gente tem na questão do Apolo Jovem na década de 60, que foi uma banda muito conhecida, muito badalada. E na década de 80 a gente tem a banda Tora em um dos painéis, que era a era fértil do rock, né? Mas a gente tem também uma das peças que é uma das mais importantes do museu, que é o piano da Júlia da Costa. A Júlia da Costa foi uma poetisa que viveu em São Francisco do Sul e ela publicou poesias em jornais. Ela publica Flores Dispersas em 1867, 1868, no jornal em Desterro. E ela promovia na casa dela sarau. Ela trazia as pessoas, né, para esse movimento cultural na sua época. E as pessoas recitavam poesias, ouviam música, ela tocava piano. E ela foi uma figura muito emblemática, que até hoje permeia aqui no imaginário local, a Júlia da Costa. A gente tem também o violino do Oscar Dietrich, que foi um ilustre morador da cidade, dentista, mas que tocava violino. Então essa sala é muito especial. Essa sala aqui, ela foi dedicada à questão do esporte em São Francisco do Sul. A gente tem aqui nos painéis imagens da questão dos clubes de futebol, o Atlético, o Ipiranga, que foram os principais expoentes. Temos também a questão do clube de remo, do basquete, do Grêmio 7 de Setembro, que era formado por moças, era um time de voleibol. Então essa sala nos mostra um pouco dessa história do esporte.
pouco da visita do presidente Getúlio Vargas em 1940, quando ele vem a São Francisco do Sul para inaugurar a base de abastecimento naval na Ilha da Rita. Ela mostra também algumas peças, como uma própria lâmpada aqui do farol da Ilha da Paz, que é uma das ilhas no canal de acesso lá fora, né, na entrada da Barra. E também tem alguns objetos, alguns utensílios que foram utilizados durante o jantar dessa visita do Vargas e coisas pessoais que pertenceram ao comandante Cabo, que foi um dos comandantes aqui da delegacia Capitania dos Portos e que foi uma das figuras também muito importantes para a cidade. Então ela seria em homenagem à questão da própria vinda do Vargas, da presença da Marinha em São Francisco do Sul também. Essa é uma das salas talvez mais emblemáticas aqui do museu, porque ela mostra o desenvolvimento econômico a partir da questão portuária. Eu costumo dizer que São Francisco do Sul, ela se desenvolveu a partir da geografia, ou seja, a geografia fez de São Chico o que ela é. Com o canal, né, uma baía abrigada, esse canal de acesso por onde as embarcações entram, foi o grande potencial que fez de São Chico essa questão portuária ser tão importante, tão evidente até os nossos dias. Essa sala mostra alguns painéis com a questão portuária no centro histórico, primeiramente quando nós tínhamos os 3 portos, nós tínhamos o EPIC, o Santista e o Lloyd, o EPIC instalado em 1903, e posteriormente a questão do porto público, que vem a funcionar na década de 50 e que traz uma outra dinâmica para a cidade. Mostra também em um dos painéis a questão da linha férrea, que foi um divisor de águas também na questão do desenvolvimento econômico, porque do início do século XX, quando é instalada a linha férrea, a gente vai ter a circulação de mercadorias do Planalto Norte catarinense, que vão vir, né, para essa região, madeira, erva mate, tudo trazido do Planalto Norte, e que vão aí ser colocados nos armazéns do EPIC para exportação. E outra questão também são as chatas, que transitavam aqui na Baía Babitonga em direção ao Moinho Rio-Grandense em Joinville. Então essas chatas, que eram puxadas por rebocadores, elas levavam o trigo que vinha da Argentina, traziam a madeira que vinha do Planalto Norte. Então essa sala aqui eu diria que realmente é uma sala muito importante para o museu.
sala aqui, ela foi pensada para homenagear alguns intelectuais que escreveram sobre a história da cidade, que fizeram os primeiros registros, que foram assim de extrema importância, porque sem o que eles registraram, sem o que eles escreveram, nós não teríamos hoje um caminho, um ponto inicial, né, a percorrer. Carlos da Costa Pereira, que pertenceu ao Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, que tem um livro base que todo pesquisador, todo historiador que vem a São Francisco pesquisar algum tema acaba recorrendo ao livro dele. Arnaldo Santiago, que muito fez pela cidade em todas as situações que ele pôde. Ele criou escolas para os pescadores, criou o orfanato, idealizou a primeira biblioteca em São Francisco do Sul, fez coisas muito importantes. Otávio da Silveira, que foi sem dúvida nenhuma também uma figura ilustre, porque deixou registros em artigos que não foram publicados, mas onde ele fala sobre várias coisas que se relacionam com a cidade. Folclore, manifestações, tradições, nomes de ruas, os nomes antigos, os cangueiros, que eram pessoas que carregavam a água, né, iam nas fontes buscar água para vender. Então, o Otávio da Silveira também foi uma das figuras mais importantes. O Luiz Gualberto, que também teve a sua importância, né, contribuiu significativamente para a cidade. Aqui a gente tem algumas obras raras, alguns títulos, né, que foram publicados pelo Carlos da Costa Pereira, principalmente pelo Arnaldo Santiago. Esse espaço ele é dedicado à questão dos trabalhadores da área do comércio e da área portuária. Nós temos aqui uma relíquia que mostra, né, sobre a União dos Operários, os Estivadores, fundado em 1918, e também sobre o Sindicato dos Arrumadores. Então, os trabalhadores portuários foram imprescindíveis para o desenvolvimento econômico da cidade. Nós temos também um painel que fala da fábrica de conservas da família Gerritsen, de todos os esforços de pessoas que empreenderam em São Francisco do Sul, né, e contribuíram para o desenvolvimento econômico.
Essa aqui é uma exposição de arqueologia. Nós temos em São Francisco do Sul vários sítios arqueológicos, alguns pré-históricos que são nomeados como sambaquis, que a gente tem muito no entorno da Baía Babitonga, e temos também vários sítios históricos. São artefatos encontrados em um sítio arqueológico histórico, que se chama o sítio Rocio Grande 2, foi uma pesquisa realizada numa região aqui do bairro Rocio Grande, e ele tem alguns artefatos, cerâmica, vidro, algumas peças até de faiança, de cerâmica de faiança, que é uma peça mais rara, né? E a gente tem também cachimbos. Esse aqui é um dos referenciais que mostram esse tipo de patrimônio em São Francisco do Sul, que é o patrimônio arqueológico. Aqui nessa área do piso superior do prédio, nós temos também outra exposição, que são de objetos, né, que fazem parte do acervo, que mostram algumas referências de época, de como seria um quarto de época, uma cozinha de época, que a gente vai mostrar. Aqui nós temos dois quadros mostrando o Pão por Deus, e o Pão por Deus, ele é específico aqui da nossa região, talvez da própria cultura lusa, açoriana, e ele foi trazido, né, pelos colonizadores para a nossa região e se manifestava de que forma? Quando as pessoas queriam fazer um pedido, uma solicitação, elas enviavam esse papelzinho recortado com um versinho. E muitos dos versinhos rimados tinha também uma coisa jocosa, que às vezes era em relação a namoro, ou a um pedido para uma madrinha, para um padrinho, de uma sombrinha, de um corte de tecido. E daí eles escreviam, né? Aqui vai meu coração nas asas do passarinho, vai pedir pão por Deus a quem tenho muito carinho. O que nós, pesquisadores, sabemos a respeito disso é que essa tradição existia de certa forma em Portugal e nos Açores, mas de uma outra forma, em bordados, por exemplo, no tecido, que eram enviados aos namorados, ou até no período do grande terremoto que aconteceu em Lisboa em 1755, as crianças iam às portas das pessoas para pedir pão em nome de Deus, e elas recebiam o pão num paninho. Então, talvez disso é que venha, né, essa referência de pão por Deus.
Nessa área aqui onde nós estamos, aqui se encontra a galessa. A galessa é um tipo de carroça que era muito utilizado aqui em São Francisco do Sul nos enterros, era a galessa fúnebre. Nós temos notícia, por relatos orais, de que ela ficava no Hospital de Caridade e que ela foi muito utilizada até aproximadamente meados da década de 1970. Lá no hospital também eram feitos os caixões. Aqui é a solitária. Muitas vezes os presos de maior periculosidade ficavam aqui, ou em alguns momentos, por determinada circunstância, ter se rebelado lá na cela, ter alguma coisa acontecido, era colocado aqui. Imaginem que nessa área aqui atrás do museu, onde é o quintal do museu, que nós temos hoje esses 2 prédios novos, que é o auditório, os banheiros e a cozinha, antes não existia nada disso e também não existiam os ranchos de pesca aqui atrás. Então, quando a maré subia, ela adentrava para essa área, e muitas vezes enchia esse local, porque aqui era muito mais baixo o nível, e a água vinha e chegava a entrar aqui na solitária. Então, com certeza não era nada agradável, e com certeza também deveria ser insalubre, ficar aqui o preso nessa região, tá vendo?